Bom dia ao vivo. Vamos lá, nosso papo matinal de hoje. 7h05 da manhã, em ponto. E vamos lá. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Vamos chegando aí, vamos se acomodando no sofá ou no carro para quem estiver trabalhando, no ônibus, acomodando os fones de ouvido para a gente começar o nosso papo matinal hoje. Vamos lá. Pessoal, deixa eu fazer um pedido aqui logo no início. Nós estamos alterando com frequência o horário do nosso papo matinal, então tem muita gente acostumado com o horário de 7h30. Então aí, ó, no seu Instagram tem um aviãozinho ali, lá na ponta, lá embaixo, onde tem a área para comentar, tem uma interrogação para fazer perguntas e tem um aviãozinho. Pega esse aviãozinho aí, ó, dá um clique agora e manda pro pessoal aí, pra galera vir chegando pra cá conosco, a galera desavisada aí dos horários, tá? Me ajudem a divulgar nesse aspecto aí, pro pessoal poder estar aqui ao vivo conosco, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso papo matinal de hoje. Hoje eu tenho um assunto, mais um assunto, né? É impressionante, o ser humano ele gosta de reinventar a roda. Então hoje a gente vai falar sobre narcisismo aqui. Pra gente começar o nosso dia, a gente vai falar sobre narcisismo, que no fundo também é uma forma moderna. Moderna não, porque ele faz referência a uma situação da mitologia grega. Mas é uma maneira nova, assim, da gente se expressar para falar... Desculpa. Pra gente falar de uma realidade já muito antiga, já percebido pelo homem há muito tempo. Bem, vamos começar pelo óbvio, né? Quando a gente fala de narcisismo, a gente tem que pensar, cara, o que é, por que narcisismo? Por que esse nome, narcisismo? Aí as pessoas vão me falar, né? Ah, Maurício, é por causa lá de Narciso, lá na mitologia grega, mas talvez algumas pessoas não conheçam, né? Usem até o linguajar, né? O nome de narcisismo, mas não conseguem remontar muito bem a história, né? De onde que vem esse nome. Então o que acontece, né? Na mitologia grega, Narciso, ele era filho de Cefiso, que era o deus do rio, né? E o rio ele tem uma característica muito própria para quem o observa, porque o rio flui, né? É daí, inclusive, que vai sair aquela filosofia de Heráclito, né? Quando ele diz, né? Tudo flui, tudo flui. Então, ou seja, essa questão do movimento do rio é algo muito patente dele. Então, nessa vida, no nosso mundo, na nossa realidade, as coisas mudam, as coisas fluem, as coisas estão em movimento. Eu já expliquei para vocês aqui numa outra live que quando a gente vai falar de filosofia, a palavra movimento, ela não necessariamente ela se atrela a uma questão espacial. Ou seja, movimento não é sair de um lugar e ir para o outro, ou sair de uma posição e ir para outra. Não só isso também é movimento. Mas o movimento para a filosofia é toda alteração de alguma coisa que é uma potência em um ato. Então, entre uma potência e um ato, existe um movimento. Como assim, Maurício? Vamos lá. O Maurício, ele é um lutador de jiu-jitsu em potencial. O que significa? Significa que de repente eu guardo dentro de mim alguns atributos que poderiam ser úteis para mim no jiu-jitsu, mas eu ainda não luto jiu-jitsu. Então isso está em potência em mim. No momento em que eu começo a fazer a arte, a praticar a arte, eu vivo esse movimento, né? Eu vivo esse movimento, a transformação de uma potência em um ato. Então isso daí é o que nós chamamos de movimento dentro da filosofia. Ora, então, assim, Narciso, ele era filho de Cefiso, que era o deus do rio, né? Onde as coisas fluem. E havia um vidente que dizia para os pais de Narciso, né? O nome do vidente era Tiresias. Ele dizia o seguinte: Narciso terá uma vida muito longa
desde que ele jamais contemple a sua imagem. Ou seja, desde que ele não olhe para si. Ora, meus amigos, o que acontece com o Narciso no final dessa história toda é que muitas pessoas se apaixonam por Narciso. Narciso faz um grande sucesso, conquista muitas pessoas. No entanto, depois ele é enganado e é colocado diante de um rio, onde ele contempla a sua própria imagem. E ali, contemplando sua própria imagem, Narciso se apaixona por si mesmo e acaba vivendo toda uma vida definhando. Ele definha, apaixonado pela sua própria imagem diante do rio. O que essa história de Narciso ela quer ensinar para nós? O que essa história de Narciso ela quer ensinar para nós? O quanto que a nossa vida ela precisa ser movimento. Nesse mundo, enquanto ainda não estamos na eternidade, toda a nossa vida ela vai ser o seguinte: um deixar de ser e um vir a ser. Deixar de ser, vir a ser. Deixar de ser, vir a ser. Talvez a grande maioria das pessoas que aqui me seguem, né, que estão tentando implementar alguma coisa na sua vida, alguma mudança substancial na sua vida familiar, sobretudo, querendo amadurecer em algum aspecto da sua personalidade, é exatamente isso que vocês estão buscando: deixar de ser e vir a ser. Eu quero deixar de ser preguiçoso, Maurício. Eu quero passar a ser laborioso. Maurício, eu quero deixar de ser essa pessoa meio estúpida, ignorante. Eu quero passar a ser uma pessoa mais dócil, uma pessoa mais amigável. Maurício, eu quero deixar de ser esse pai desatento, essa mãe relapsa. Eu quero passar a ser uma pessoa atenta, relapsa. Eu quero deixar de ser esse marido grosso, estúpido. Eu quero passar a ser esse marido mais amável. Eu quero deixar de ser essa esposa cri-cri. Eu quero passar a ser uma esposa atenciosa. Enfim, essa é a dinâmica da nossa vida. Um deixar de ser para um vir a ser. E muitas das vezes o que vai nos impedir disso tudo? O que vai nos atrapalhar nisso tudo? É exatamente essa parada no movimento para olhar para si. Vocês já experimentaram quando vocês saem de casa, né? Isso é comum, né, acontecer. Você está naquela correria para você sair de casa, para você ir para uma festa, ou de repente para você ir para algum encontro, para algum compromisso do trabalho, aí você vai e se arruma. Aí você não prestou muito atenção, né, se você se arrumou direito ou não. E você está naquele caminho na rua. Aí de repente você fala assim, pensa assim: caramba, será que eu botei a camisa pelo avesso? Ou, será que eu coloquei meu relógio? Será que eu amarrei o sapato? E aí o que você faz nesse instante? Você precisa parar. Você para e olha, você para e se observa. Porque se você não faz essa parada, se você não se concentra para fazer essa parada, a chance de você tropeçar na rua é muito grande. Então, ou seja, andar olhando para si mesmo é sempre um grande perigo. Andar olhando para si mesmo nos faz cair, nos faz perder uma noção do todo. E é isso que acontece com uma pessoa narcisista. Ela está sempre olhando para si, ela está sempre olhando para si com um amor profundo, com um egoísmo, e com isso ela vai se definhando. E isso acontece muito, assim, né? Vamos olhar como que funciona o amadurecimento da nossa personalidade. Quando a gente nasce, normalmente, assim, tá? Tô falando de uma vida normal, uma vida no dia a dia, né? Assim, uma vida saudável. Normalmente nós nascemos em um seio familiar que se ama. Assim deveria ser. Ah, Maurício, mas não. Eu sou filho de pais separados. Ah, Maurício, eu não conheci meu pai. Ah, Maurício, a minha mãe nunca foi uma pessoa amorosa. Claro, tudo isso daqui que eu estou falando para vocês são problemas. São problemas que muitas das vezes na terapia precisam ser tratados, tá bom? Então, a gente não pode achar que isso é normal porque hoje é comum. A gente vive numa época onde a família sofre profundas agressões, né? Profundas agressões. Então a gente não pode achar isso normal. É comum, porque está acontecendo muito num período de desconstrução da família, mas não é normal. Então o normal é nascermos em uma família onde nós somos amados. E o que acontece com uma criança?
Uma criança, ela vive imersa nesse ambiente de amor, onde esse amor, apesar de nós não conseguirmos ser assim, ele é um amor, é uma espécie de amor incondicional, né? Nós que somos pais, que somos mães, por mais que a gente se estresse de vez em quando, o amor pelo nosso filho é incondicional. Nosso filho faz aquela besteira, quebrou aquele vaso que eu trouxe do Japão, me desobedeceu na rua, fez um escândalo no shopping. Aí eu me estresso ali, fico chateado, às vezes brigo, passo da linha, mas eu amo meu filho. Tanto é que é engraçado, que é aquela história, né? Você vai e perde a estribeira com teu filho, chama atenção, mas se um terceiro chamar a atenção do teu filho, você fica até chateado. Por quê? Porque você está fazendo aquilo ali porque você quer educá-lo, porque você o ama. Mas, no fundo, você quer proteger o teu filho. Então nós nascemos nesse ambiente de amor incondicional. Essa é a nossa vida. E aí o que acontece? Quando a gente vai saindo da infância, saindo desse ambiente de amor incondicional, a gente vai entrando num mundo que não nos ama dessa mesma forma. A criança, por exemplo, quando ela vai para a escola, ela está lá numa classe com mais outros 20 aluninhos e a professora não ama meu filho de uma forma especial, tá entendendo? Ela pode até ter um apreço, de repente, por uma habilidade que meu filho demonstre ou por ser bonitinho, alguma coisa, mas não o ama de uma forma especial. Então isso é um primeiro trauma que acontece na nossa vida, né? O que é o narcisismo? O narcisismo é esse movimento que nós conduzimos para a vida, né? Para a vida onde o motor é o amor. O motor da vida humana é o amor. O amor em que sentido, Maurício? O amor no sentido do sacrifício, no sentido da doação, no sentido de exercer uma função. Então, ou seja, o que é um amadurecimento saudável? É um amadurecimento onde a gente vai deixando de olhar para si, né? Deixando de se colocar no centro, e a gente vai começando a olhar para fora, a perceber qual é a nossa função na comunidade. O que a gente precisa realizar numa comunidade? Então veja, tanto é que esse é um processo natural, né? A gente vai, inclusive, quando criança, brincando, né? Olha que interessante, né? Eu gosto de dizer isso aqui. O professor Olavo de Carvalho, ele dizia o seguinte, que em todas as espécies, o filhote, ele brinca daquilo que ele vai vir a ser no futuro. Se você pega um novelo de lã, assim, né? Uma bolinha e você joga para um gato, é bonitinho você ver aquele gatinho pequenininho, né? Pegando a bolinha. Mas o que ele está fazendo ali? A gente chama de brincadeira, mas no fundo, por que a gente chama de brincadeira? Porque não é eficiente, não é eficaz, né? Aquilo ali não pega ninguém. Mas no fundo ele está uma espécie de treino, onde ele está treinando uma caçada. Pegar um ratinho, pegar um bichinho menor. Esse é um treino. E a gente chama de brincadeira exatamente porque não é eficiente, né? Um rato já cascudo vai fugir dele. Ele vai precisar talvez ali do pai ou da mãe para alimentá-lo no início da vida. Então por isso que a gente chama de brincadeira. Nossos filhos também funcionam dessa forma. Quando a gente é criança, a gente normalmente brinca de quê? Brinca de faz de conta. Brinca daquilo que a gente quer vir a ser. Eu quero ser astronauta. Isso é um outro assunto. Eu não vou abrir muito isso daqui, mas para a gente ter noção de qual é a importância da brincadeira das crianças. Às vezes a gente tem escrito dentro de nós que é importante a criança brincar, mas nem de tudo é importante a criança brincar. É importante a criança brincar, a brincadeira precisa ser orientadora para a vida dela. E aquela condição de infância, ela não pode ser uma condição glamourizada. Eu, quando estava no início da minha adolescência, eu lembro das tias, dessas pessoas olhando assim, vendo eu crescendo e falando assim: aproveita enquanto você é criança, porque ser criança é muito bom. O que a pessoa está instalando no nosso psicológico quando ela faz isso? Ela está falando o seguinte: cara, olha só, a vida de responsabilidade é uma merda, tá? Hakuna Matata, né? Como diz lá, não, cara, esquece isso, sabe? O importante, os seus problemas você pode esquecer, né? Nessa aí do Hakuna Matata. Enquanto, na verdade, são os problemas da vida, são as responsabilidades que vão nos amadurecendo, nos preparando para a vida adulta. Por que hoje a nossa geração ela vive esse gap tão grande? Porque elas não estão aprendendo a viver responsabilidades. Elas ainda estão presas no olhar para si mesmo.
nesse amor erótico, né? Nesse amor de paixão, de um olhar para si mesmo. É muito fácil a gente... Hoje o nome narcisismo ele está em moda, mas você já reparou que ele está em moda para falar dos outros? E a gente para pouco para pensar o seguinte: quando eu tenho sido narcisista? Hoje tem um monte de gente aí procurando assuntos sobre narcisismo. Ah não, eu preciso aprender um pouco sobre um transtorno do narcisismo, porque minha esposa é narcisista, porque minha mãe é narcisista, porque meu pai é narcisista. E as pessoas falam isso como se isso fosse uma doença que foi instalada em você por um vírus, porra. E não é assim que funciona. Todos nós temos um quê de narcisismo. Todos nós temos um quê? Vamos falar o nome certo disso aqui? Temos um quê de vaidade. Esse é o movimento. O que é a vaidade? A vaidade é esse núcleo protetor do nosso eu que a gente inflou demais. Quando a gente é criança, a gente está formando o nosso eu, formando a nossa personalidade, aprendendo a dizer eu, aprendendo a ter seus próprios desejos, a reconhecer sua própria missão. Só que esse eu, ele não pode ser exagerado, entende? Ele não pode perpetuar sobre todas as coisas. Quando a gente sai daquele ambiente especial familiar, eu preciso entender que há um mundo. E nesse mundo, as coisas precisam acontecer como o pai de Narciso, como Cefiso, o deus do rio. As coisas precisam fluir, né? O amor, ele é um movimento em direção à eternidade que não nos deixa cair. Vou repetir isso aqui para você anotar isso daí. O amor é o movimento em direção à eternidade que não nos deixa cair. Essa foi a promessa que foi feita a Narciso. Narciso viverá muito tempo, desde que não contemple a sua imagem. Meus amigos, o nosso caminho em direção à eternidade também é esse. Nós viveremos muito tempo, nós alcançaremos uma eternidade, nós perpetuaremos, nós nascemos, nós passamos a ser para nunca mais deixar de ser. A nossa existência é um marco de princípio, mas que jamais terá um fim. Independente se vivemos uma vida boa ou uma vida ruim, nós fomos criados para a eternidade. Mas nós viveremos muito tempo, ou seja, essa nossa eternidade será vida e não morte. E não morte, se nós aprendermos a não olhar para si. Qual é o movimento que eu quero te convidar hoje, meu filho? Para você que quer hoje vencer um pouco essa questão da vaidade. Você que está atrás constantemente de aprovação, sabe? Que só trabalha direito se o teu chefe te elogia, que não suporta receber uma crítica, que não aprende, que não sabe ser humilhado mesmo, porque, poxa, eu dei tudo de mim, mas pisaram em mim, não me elogiaram, não reconheceram o meu trabalho. Para você que fica em casa, né, com seu marido, com a sua esposa buscando migalha, né? Ou seja, eu fui lá e levei um café na cama, aí minha esposa não prestou muita atenção, aí eu já me emburro o dia inteiro por causa disso. Aí eu fui lá e fiz as compras de mercado para minha esposa e não fiz mais do que minha obrigação, do que minha parte aqui dentro da casa, mas aí eu fico chateado o dia todo porque minha esposa tinha que ter me dado os parabéns, tinha que ter me exaltado como o melhor marido do mundo. Para você que vive disso, meu amigo, qual é o remédio? O remédio se chama amor. Se você ainda vive uma vida de profunda vaidade, esperando aplausos do mundo, buscando a vã glória, ou seja, uma glória vã, uma glória que se esvai, eu tenho que te dar essa notícia, meu amigo. Falta na tua vida amor. Falta na tua vida a substância fundamental para o ser humano. Porque essa é a nossa vida nesse mundo. Deixar de ser e vir a ser. Deixar de ser e vir a ser. Isso é amor. Isso é amor. Deixar de ser e vir a ser. Uma morte que gera uma vida durante um espaço de tempo. Uma morte que gera uma vida durante um espaço de tempo. Até o dia em que essa morte gerará uma vida que durará para sempre. Tá entendendo? Até o dia que uma morte gerará uma vida que durará para sempre. De alguma forma, nessa vida, onde tudo muda, onde tudo se acaba, a gente pode experimentar um pouquinho disso. O que é a virtude? A virtude é esse saborzinho da eternidade. Veja, eu todos os dias, eu vou lá e faço um gesto de amor pela minha esposa, né? Vou lá, estou dizendo que eu estou fazendo não, tá? Não estou me vangloriando não, estou dando um exemplo para vocês aqui. Mas vamos lá, todos os dias aqui
eu me esforço, sei lá, para assim que ela terminar de jantar, eu já lavar a louça para deixar tudo limpinho, porque minha esposa gosta ali, sei lá, da cozinha limpa. Ou me esforço para sempre trazer algum presentinho que faça ela saber que eu lembrei dela durante o dia. No início é esforço, né? No início é ato de virtude, ato de esforço ali. Quando eu faço isso muito tempo, eu crio em mim um hábito, eu crio em mim uma nova natureza, eu crio em mim uma virtude, eu crio em mim algo que dura e que já é um sabor da eternidade. E agora eu já não preciso mais fazer esforço para fazer isso. Isso já é natural em mim. Não é isso que você experimenta quando você faz atividade física? Você vai o primeiro dia um sacrifício, você vai o segundo dia um sacrifício, você vai o terceiro dia um sacrifício, a primeira semana dói, a segunda semana tá com dor muscular, daqui a pouco quando você tá aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vê que você já não dói tanto. E agora você adquiriu o hábito de fazer aquilo, e agora já não é um esforço, agora é um esforço para você fazer o contrário. Você adquiriu um hábito, você adquiriu esse dom de durar. Todos nós queremos fazer as coisas durarem na vida. Então, meu amigo, qual é o remédio hoje contra um narcisismo, contra uma vanglória, contra uma vaidade? Aprender a amar. Aprender a seguir o fluido da vida, né? O fluxo da vida. Como se a vida fosse um rio, não parando para olhar para si. Não parando para olhar para si. Qual é a realidade hoje da tua vida, meu amigo? Que você precisa parar de olhar para si. É no seu trabalho que você está se poupando? Que você está olhando para o relógio o dia inteiro lá? É porque já está acabando meu expediente, porque eu já fiz o necessário, porque fulano está trabalhando mais do que eu. E porque o que é isso? Eu não só estou olhando para os outros, mas eu estou olhando para mim o tempo todo, né? Porque eu estou sempre me comparando com as coisas, né? A fulano está trabalhando mais do que eu, isso daqui não é minha função, isso aqui eu não deveria fazer, isso daqui é só se fulano fizer, eu não me comprometo com nada, não é assim? No trabalho? Como é que você está levando a tua vida matrimonial? Onde o matrimônio é um laboratório de amor, é uma escola de amor. Como é que você está vivendo o teu matrimônio? É o quê? Não, eu já fiz isso aqui para ele, mas agora é ele que tem que me demonstrar amor, né? Porque sabe como é que é? Não pode ser só venha a nós, também tem que ser vosso reino, né? Aí não pode ser só assim, só eu dou e ninguém me retribui. Aí eu vou e dou um pouquinho e já estou esperando. É assim que a gente está vivendo a nossa vida? Vou te falar uma coisa, tua vida será mesquinha. E mais cedo ou mais tarde, esse ato repetido de olhar para si, ele irá nascer em você uma vanglória, ele irá nascer em você uma vaidade, um amor por si próprio, um narcisismo. Só que eu quero te falar qual é o futuro de Narciso. Narciso termina na sua vida, na mitologia, definhando, parando de comer, diminuindo, se diante da sua própria imagem. Você não foi criado para isso, meu amigo. Você não foi criado para definhar diante da tua própria imagem. Tu foi criado para viver uma eternidade feliz. As cartas de São Paulo dizem para nós, né, lá na Sagrada Escritura. No entanto, são 3 grandes virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade. Caritas, amor, tá? Fé, esperança e o amor. Essas 2 primeiras passarão, mas a caridade jamais passará, porque a caridade, o amor, ele tem esse símbolo, esse selo, essa chancela de eternidade. Tá bom, meus amigos? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje aqui no nosso papo matinal. Aonde você precisa amar mais, aonde você precisa parar de olhar para si, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço, minha continência demorada para vocês e convidar vocês, estejam comigo às 7h05 da manhã, tá? Eu vou procurar aqui dar mais divulgação ao horário do nosso papo matinal. Eu tive que fazer essas alterações por causa da minha mudança da rotina. Sei que tem no meu perfil aí um monte de coisa falando horário, 7h30, né? Talvez em breve a gente volte às 7h30, mas por enquanto às 7h05. Esteja aqui comigo, permaneça, dure nas coisas que você faz na tua vida. Esteja aqui comigo às 7h05. Convide seu amigo, convide outras pessoas para estar aqui participando do Papo Matinal. E interaja comigo também. Fique muito à vontade aqui para conversar comigo, fazer suas perguntas, né? Mandar suas mensagens. Eu fico muito feliz aqui quando eu vejo rostinhos conhecidos aqui, né? Estou vendo aqui a Ana Lúcia,
né? A Vitória, que são pessoas que não tem como citar todo mundo aqui porque vai ser injustiça, mas as pessoas que estão aqui, a Rejane Sotani aqui, tem quem mais aqui tá aqui, deixa eu ver aqui, a Júlia, o Rodrigo, né? São pessoas que estão sempre aqui conosco. Seja você também mais um fiel ao nosso papo matinal para você iniciar o seu dia com um propósito claro. E testemunhe para mim aqui também, pode mandar para mim no direct, pode comentar nas fotos, pode mandar nos stories aqui também a sua experiência no dia. Se em alguma coisa você venceu a si mesmo, vai ser uma grande alegria poder saber que o Papo Matinal está dando seus frutos. Um grande abraço, meus amigos, minha continência demorada para vocês. Nossas responsabilidades nos salvam. Estejam aqui comigo. Forte abraço, compartilhe essa live que vai ficar salva aqui para vocês. Um grande abraço.